Bom dia, boa tarde, boa noite, sétimo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Eu espero que sim, professor David aqui. Espero que vocês estejam bem. Vamos dar início a mais uma aula de português, tá bom? Nessa aula de português, nós vamos trabalhar aí a questão da interpretação textual, tá bom? A interpretação textual, onde vamos trabalhar aí a questão dos advérbios. Vamos também dar uma olhada na questão da análise dos advérbios. Vamos ver quais são as classes de advérbios, advérbios de tempo, advérbios de lugar, advérbios de maneira. Vamos entender como o advérbio ele funciona em uma oração. Tá bom? Para a gente poder finalizarmos aqui o nosso capítulo e passarmos para o próximo capítulo do nosso livro, capítulo 4. Tá bom? Então, hoje vamos utilizar o nosso livro de português. E eu vou pedir já que vocês abram o livro de vocês na página 143. A gente já teve uma aula sobre isso, pessoal, uma aula rápida, onde nós fizemos uma análise aí justamente dos advérbios. Essa análise dos advérbios, a gente não foi muito a fundo, devido ao nosso tempo, tá? Nessa aula eu vou falar um pouco mais para vocês sobre as classes dos advérbios e também, pessoal, sobre as locuções adverbiais, tá bom? Que são duas coisas muito importantes aí, quando se trata de advérbio. São os advérbios e as locuções adverbiais, tá bom? E em seguida a gente vai responder algumas questões também relacionadas à questão dos advérbios, beleza? Então, vou pedir que vocês abram o livro de vocês na página 143. Enquanto vocês abrem o livro de vocês, eu vou aproveitar aqui para colocar o nosso cabeçalho. Página 143, tá bom? Livro grosso de português. Pronto, pessoal. Então, aqui, vamos fazer a análise aqui do nosso livro, tá? Ele já começa com uma tirinha aqui, como a gente já tinha lido anteriormente, onde ele pergunta aqui, né? Saci, como você consegue estar sempre assim, de bom humor? Ele diz, para mim é fácil, Xaxá. Querendo ou não querendo, eu sempre levanto com o pé direito. A gente já respondeu essas questões aqui, tá bom? Pronto. E aqui a gente começa a trabalhar as características dos advérbios. A primeira característica é, eles não exercem concordância com a palavra que modificam, isto é, elas não se flexionam, são invariáveis, nunca e sempre não são singular nem plural, não indicam a pessoa em nenhum modo verbal. E a segunda característica é que podem ocupar diferentes posições em relação ao termo que modificam. E aí a gente vê 4 posições diferentes. Eu sempre levanto com o pé direito, sempre eu levanto com o pé direito, eu levanto sempre com o pé direito e eu levanto com o pé direito sempre. Bom? Bom, essas características nos levam à definição dos advérbios, palavras invariáveis que exercem função modificadora de outra palavra. Aí temos aí o verbo, o adjetivo, o advérbio. E podem ocupar diferentes posições em relação a esta. A língua dispõe de uma infinidade de advérbios, porém, os mais comuns são os que se localizam no tempo ou no espaço, lugar, ou objetos ou fatos a que nos referimos quando nos comunicamos. Assim,
Podemos identificar os advérbios de tempo, ontem, hoje, cedo, tarde, amanhã, antes, agora, depois, então, logo, já, ainda, sempre, nunca. E os advérbios de lugar, acima, abaixo, aqui, ali, dentro, fora, atrás, etc. Menos numerosos são os advérbios que indicam circunstância de intensidade. Muito, pouco, bastante, menos, mais, apenas, quase, demais. Advérbios de modo, assim, bem, mal, rapidamente, silenciosamente. Advérbios de dúvida, talvez, porventura, de adição ou de inclusão, também, inclusive, até, ainda, de focalização, só, apenas, sobretudo, até, e de negação. Não. Então, como vocês estão vendo aí, os advérbios eles possuem suas categorias. Deixa eu colocar aqui para vocês, nosso quadro para ficar melhor para nós exemplificarmos, tá? Vamos lá. Pronto, pessoal. Então, como vocês estão vendo aí, os advérbios eles são classificados de acordo com a, a função que eles exercem, tá bom? Ou seja, o aspecto que ele apresenta no texto. Ele pode dar um aspecto temporal, ou seja, um aspecto de tempo. Ele pode dar um aspecto de lugar, indicando a localização, o local de alguma coisa. Ele pode dar um aspecto de intensidade, indicando a intensidade de algo. Então, aspecto de lugar, advérbio de lugar a gente tem aqui, lá, né, perto, longe, tá bom? Exemplo, eu corria longe de casa. Então, ó, a gente tem um advérbio aqui, ó, longe de casa, longe. Esse advérbio aqui, pessoal, ele indica que tipo de ação? Indica uma ação, algo relacionado à distância, tá bom? Ao lugar, longe, tá bom? Então, a gente classifica aí como advérbio de lugar, beleza? Como vocês estão vendo aí, o tipo de aspecto que ele traz para a gente é um aspecto de lugar. Aí a gente tem aqui advérbios de tempo, a gente tem cedo, tarde, ontem, amanhã, hoje, né? Logo, breve, tá bom? Ela voltará brevemente, tá bom? Então, a gente tem aqui, ó, outro exemplo e outro advérbio de tempo, indicando aí quando ela vai voltar. Então, a gente percebe aí novamente que temos um advérbio que indica o tempo de algo. Ela voltará brevemente, tá bom? Então, estamos trabalhando aí em cima da questão temporal, tá? Advérbios de maneira, a gente tem rapidamente, lentamente, assim, né? Loucamente, sabiamente, né? A maioria dos advérbios de modo, pessoal, modo, maneira, eles acabam com esse mente aí, tá? A gente pode usar esse mente para formar, e adjetivos formar advérbios, tá bom? Aí a gente tem aí
Ela sofria lentamente. Ela sofria lentamente. Então, outro exemplo aí é de um advérbio de tempo, de maneira, tá bom? Ela voltará brevemente e ela sofria lentamente, como vocês podem ver aí. Tá? Muito bem. Advérbios de intensidade. Intensidades, pessoal, indicam a intensidade de algo, o grau de alguma coisa. Se é muito, se é pouco, tá? A gente tem muito, extremamente, né? Alto, né? Então, um exemplo. Os carros são extremamente velozes. Os carros são extremamente velozes. Então, a gente tem um exemplo de um advérbio de intensidade, indicando a intensidade alta. Os carros são extremamente velozes, tá bom? Claro que existem outras categorias de advérbios. Eu citei aqui apenas as principais, tá? As principais categorias. Existem muito mais, beleza? Mas, por enquanto, a gente vai se limitar apenas a essas categorias, para que a gente possa passar para a próxima parte. E aí a gente tem as locuções adverbiais. Tá bom? O que são as locuções adverbiais, professor? As locuções adverbiais, pessoal, são palavras Pronto. As locuções adverbiais, pessoal. Conjunto de palavras que exerce a função de advérbio. Então, muitas das vezes, pessoal, a gente vai ter uma ou mais, duas ou mais palavras que estarão aí exercendo a função de um advérbio. Isso é possível, professor? Sim, é possível, pessoal. Dependendo do que for, a gente pode ter, sim, duas, três palavras aí que tem a função de um advérbio, tá? Aí a gente tem, por exemplo, vamos lá. Aí tem, por exemplo, vamos lá. Em frente a. Ela estacionou em frente à farmácia. Então, a gente tem aqui, ó, pessoal, um exemplo de uma locução adverbial. Ela estacionou em frente à farmácia. Então, nós temos aí três palavrinhas que indicam a função de um advérbio, que cumprem a função de um advérbio. Apesar de serem três palavras, mas são advérbios, tá? Realizam a função de advérbio, tá bom? Então, a gente pode dizer que temos aí um advérbio. Ela estacionou em frente à farmácia. Bom, então temos aí exemplo de advérbio, beleza? Outro exemplo. Não vá para longe de mim. Temos aí outro exemplo, ó, longe de mim. Não vá para longe de mim. Outro exemplo aí, pessoal, de quê? Outro exemplo aí, pessoal, de no caso, duas palavras aí que estão exercendo a função de advérbio. Portanto, nós chamamos de locução adverbial. É uma locução adverbial. É por isso que nós chamamos de locução adverbial, pessoal, porque temos aí duas palavras, né? Duas ou três palavras. E essas duas palavras elas exercem a função de advérbio também, beleza? Ainda continuam sendo locuções adverbiais, tá? Continuam sendo advérbios. Normalmente, essas locuções adverbiais, elas são formadas por preposições. Se vocês pararem para perceber, elas são formadas por preposições. Ó. Longe de, em frente a, tá bom? Outro exemplo aqui. Ela sorriu com amor. Temos aqui, ó, locução
adverbial. Ela sorriu com amor. Esse com amor seria um advérbio de quê? De maneira, indicando de que forma ela sorriu. Ela sorriu com amor. A maneira como ela sorriu foi com amor. Então, é isso que ele quer dizer aí quando fala com amor. Então, é um advérbio de modo, um advérbio de maneira, indicando a maneira como ela sorriu. Tá bom? Foi, no caso aí, com amor. Então, é um advérbio de maneira. Certo, pessoal? Bom, lembrando que essas locuções adverbiais, elas também podem ser classificadas, tá, gente? Vocês também podem classificar essas locuções. Eu vou colocar 3 locuções aqui, uma atividade rápida, e vou querer que vocês classifiquem, né, tá bom? Pronto, 2 minutos, pessoal, para vocês classificarem aí essas locuções adverbiais, tá bom? Primeiro encontrem-nas e classifiquem-nas. Ok, pessoal, vamos lá classificá-las agora. Bom, meu amigo se irritou com facilidade. Primeiramente, onde é que está a locução adverbial aqui? Se irritou com facilidade. Primeiro eu vou identificá-las, localizá-las e em seguida eu vou classificá-las, tá? Segundo, nós estamos perto do final. Perto do final. O céu está brilhando de vez em quando. De vez em quando. Não há desculpas de rei que me façam voltar para casa. Pronto.
Então, são as 4 locuções adverbiais e agora vamos classificá-las. Com facilidade. Pessoal, com facilidade indica o quê? Será que indica lugar, indica tempo, maneira ou intensidade? Indica, pessoal, maneira, ou seja, com facilidade. Né? A maneira com a qual ele se irrita é com facilidade, tá bom? Ou seja, ele se irrita facilmente, beleza? É uma locução adverbial de maneira, de modo, tá? Outra vez, nós estamos perto do final, tá bom? Perto do final, nesse caso aqui, perto do final, dá a entender, dá uma ideia de quê? De lugar, perto do final, tá bom? Então, dá uma ideia de lugar. De vez em quando, o céu está brilhando de vez em quando. Aí a gente dá uma ideia de quê? Dá uma ideia de tempo, né? Ou seja, de tempos em tempos o céu ele está brilhando, tá? Dá uma ideia, aí temos uma ideia aí de algo temporal, tá bom? Não há desculpas de rei que me façam voltar para casa. Então a gente tem aí para casa. Para casa, o quê? Indica o quê? Lugar, tempo, maneira ou intensidade. Claro que indica, né, pessoal? Lugar, né? Para casa, lugar, local para onde a pessoa iria voltar. Então, temos aí todas as questões respondidas acerca das locuções adverbiais. Finalizamos aqui a nossa aula, tá? Só um minutinho. Então, finalizamos aqui, pessoal, a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se ficaram com alguma dúvida referente a essas questões dos advérbios, das locuções adverbiais, da sua função e dos aspectos, vocês podem falar comigo no ClassEP, que eu estou à disposição de vocês, tá? Lembrando, pessoal, que os advérbios eles são uma classe gramatical, tá? Eles podem vir aí em uma única palavra ou até mesmo em até 3 palavras. Ele pode se manifestar, tá bom? Por isso é muito importante que vocês conheçam aí as categorias gramaticais, tá bom? E as formas aí, as funções das palavras, tá bom? A fim de que vocês consigam utilizá-los em uma oração, em um texto de forma correta. O uso dos advérbios é muito importante e nos ajuda a nos expressarmos melhor. Tá bom, gente? Então, vou ficando por aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Na nossa próxima aula, a gente vai responder algumas questões da página 144, 145 em diante. Tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição no ClassEP. Fiquem com Deus, meus queridos. Tenham uma ótima semana, bom descanso e nos vemos na nossa próxima aula, tá? Eu vou deixar o quadro aqui, caso vocês queiram realizar alguma anotação, que eu acho importante que vocês façam, tá? Façam no caderno de vocês. Todas essas informações, incluindo a atividade que eu fiz aqui, tá? Caso vocês esqueçam, vocês podem remeter a essa atividade aqui, tá bom, gente? Então, um minutinho, depois eu vou encerrar aqui a nossa aula. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, gente.